Olá, boa tarde para você. A Petrobras recebe R$1 bilhão recuperados pela Operação Lava Jato. O presidente Temer veta o perdão a multas aplicadas a caminhoneiros durante a greve de maio. Uma operação contra o tráfico internacional de pessoas liberta transexuais mantidas em cativeiro no interior de São Paulo. Os roubos a bancos se multiplicam e deixam cidades inteiras sem agências no Brasil. Piratas do tráfico, criminosos são flagrados embarcando drogas em navios no maior porto do país. O STJ nega um pedido da defesa para libertar o ex-presidente Lula. Argentina, o Senado rejeita o projeto para legalizar o aborto e divide a população. 24 horas de conflitos. Israel e militantes do Hamas se enfrentam com morteiros, mísseis e foguetes na fronteira com a faixa de Gaza. O Jornal Hoje está começando agora. Em São Paulo, Goiás e interior de Minas, a Polícia Federal e os Ministérios Público Federal e do Trabalho estão fazendo uma operação contra um esquema de tráfico internacional de transexuais brasileiras. Você vai ver na reportagem do João Carlos Borda. As 14 transexuais que eram mantidas em cativeiros em Franca, interior de São Paulo, foram libertadas pela Polícia Federal hoje de manhã. Os agentes saíram para cumprir 5 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. 2 pessoas foram presas em Franca e uma em São Paulo por tráfico internacional de pessoas, trabalho escravo e exercício ilegal da medicina. Segundo a PF, as jovens transexuais eram aliciadas nas redes sociais com promessas de cirurgias no rosto e no corpo e também de viagens à Itália para concursos de beleza. A Polícia Federal descobriu ainda que os responsáveis pelo esquema aplicavam próteses mamárias reutilizadas, vencidas ou de baixa qualidade nas vítimas e silicone industrial. O uso dessa substância nas pessoas é proibido pela Anvisa. Algumas das trans que fizeram implante nas clínicas que estão sendo investigadas tiveram sequelas, né? Tiveram necrose do tecido, eram próteses de outras transexuais que eram deixadas nas clínicas e os médicos reaproveitavam essas próteses. Investigações revelam que as vítimas, ao chegarem a Franca, atrás das promessas, eram submetidas à exploração sexual e à condição comparável à escravidão, sendo obrigadas a comprar roupas, sapatos, perucas. Elas acabavam ficando endividadas. Uma delas chegou a gastar R$9 mil com prótese de silicone. Elas eram informadas pelos investigados que, para realizarem os seus sonhos, elas teriam que pagar uma diária no valor de R$170. E caso mesmo assim não conseguissem esse valor mínimo, elas eram humilhadas de diversas formas, por exemplo, tendo os cabelos raspados, sendo deixadas nuas nas rodovias e até mesmo agredidas fisicamente com barras de ferro e paus com prego. Que horror! Em Goiás, 18 possíveis vítimas desse esquema aí estão prestando depoimento na sede do Ministério Público do Trabalho. Em Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, vítimas de assaltos a banco estão recorrendo à justiça para conseguir indenização. A reportagem é do Fábio Lemen. Clientes na mira de assaltantes de bancos e usados como escudo pelos criminosos. Isso se repetiu 2 vezes no ano passado em Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul. A população do pequeno município ficou apavorada. Depois do trauma, Joyce e outras vítimas procuraram a justiça. São pelo menos 30 ações que pedem indenização por danos morais. Foram momentos de terror, né? Tanto no psicológico, né, quanto no físico, porque a agressão verbal era enorme também. 13 ações já foram julgadas e a justiça entendeu que os bancos devem indenizar os clientes. Os valores das indenizações variam de R$20 mil a R$40 mil. A indenização em material, ela está prevista na nossa Constituição Federal e também no Código Civil e visa compensar aquele constrangimento que a pessoa passou de ordem psíquica, o risco de vir a óbito ou mesmo sofrer uma violência física significativa. O Banco do Brasil e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, alvos das ações, ainda podem recorrer. Eles têm que prezar pela segurança e pela vida dos clientes que ocupam o banco.
Numa das ações, o governo do estado também foi condenado pela falta de efetivo policial na cidade. O secretário estadual de Segurança afirmou, no entanto, que as agências também são responsáveis pela proteção dos clientes e precisam investir mais em segurança. Eles têm que ter responsabilidade social. E a responsabilidade social com os bancos é a responsabilidade também com a sua própria segurança, do seu patrimônio, dos seus clientes, dos seus servidores e da comunidade do entorno. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Banrisul, o Banco do Brasil e a Febraban, que é a Associação dos Bancos, não comentaram essa decisão da Justiça. Agora, assaltos a bancos como esses são comuns, né? Acontecem em várias regiões do Brasil. E além do pânico causado pela violência, provocam também o fechamento de agências e aí prejuízo para todo mundo, né? A reportagem no Piauí é da Neyara Pinheiro. É madrugada. Aposentados e pensionistas começam a formar fila na porta da agência dos Correios de Pio Nono, cidade a 442 quilômetros de Teresina. É muito constrangido sair esse horário, arriscando sua vida, né? Na lotérica acontece a mesma coisa. Dona Maria chegou às 3 da manhã para tentar garantir um dos primeiros lugares da fila para sacar a aposentadoria. Amanheceu e vejam só, ela conseguiu um lugar na fila, mas o dinheiro... aí é uma outra história. Eu não estou sabendo ainda o que é que nós vamos fazer. Se vai conseguir, se não... Aí se não conseguir, aí para casa, depois volta a mesma madrugada. A casa lotérica já abriu e mesmo assim as pessoas continuam aqui na fila do lado de fora esperando. Isso acontece porque os funcionários daqui também estão esperando arrecadar dinheiro com os clientes que precisam pagar contas ou fazer depósitos, para só depois realizar os atendimentos dos clientes que precisam sacar dinheiro. Na porta dos comércios que oferecem o serviço de correspondente bancário, a situação é igual. E para ganhar dá trabalho, mas para receber dá muito mais. Porque a gente anda demais para receber. É uma peregrinação todo mês. Seu Melquiades, de 80 anos, todo mês faz essa peregrinação. É triste, a gente se cansa, ele fica todo doído, está em pé. A prioridade é quem vai pagar, quem vai depositar, aí a gente recebe primeiro para poder chamar o pessoal que está lá fora para poder tirar o dinheiro. A única agência bancária da cidade de Pio Nono fechou em outubro do ano passado. Ela foi assaltada pelo menos 4 vezes antes disso. Agora, os moradores encontram esse aviso na porta. No Piauí, menos da metade dos municípios tem agência bancária. E só este ano já foram registrados 21 ataques a bancos, a mesma quantidade do ano passado inteiro. Para garantir o dinheiro da aposentadoria, a dona Maria Divani tem que viajar até o Ceará. E isso tem custo. 30, 40 reais todo mês. E me faz falta porque eu dependo dessa aposentadoria. E é um dinheiro que já diminui. Por enquanto, não há um prazo para reabrir a agência de Pio Nono. E não é para todo mundo que os aplicativos e cartões são uma solução. Pense, uma cidade sem banco é ruim. Porque esse negócio do aplicativo não é todo velho que tem, né? Tem deles que não sabem nem o que é a internet, aí baixar o aplicativo, para quê? Imagens de câmeras de segurança flagraram um embarque de drogas num navio no Porto de Santos, o principal do Brasil. Na madrugada de terça-feira, sacolas foram içadas de um pequeno barco para o navio Grimaldi Grande Nigéria. Depois de quase 5 horas de buscas a bordo, foram encontrados 1.200 quilos de cocaína em 2 contêineres com arroz e sucata, que seguiriam para a Bélgica. O cargueiro ficou retido até ontem à noite, quando foi liberado. E ontem, cães farejadores ainda encontraram 558 quilos de cocaína em outro navio. A droga estava em um contêiner com polietileno, que, segundo a alfândega, também iria para a Bélgica. Olha, só este ano já foram apreendidas mais de 12 toneladas de cocaína em 25 operações no Porto de Santos. E durante todo o ano passado foram recolhidas 11,5 toneladas da droga. Já dura quase 24 horas a rebelião no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no interior de São Paulo. Quem está acompanhando tudo por lá desde cedo é o repórter Bruno Pellegrini. Oi, Bruno, boa tarde para você.
Boa tarde, Renato. Boa tarde para todo mundo. Olha, a situação ainda é tensa aqui no CDP. 2 agentes penitenciários e 7 pessoas que fazem serviços voluntários na unidade são mantidas reféns. Pela manhã, 2 pessoas foram liberadas e, no total, 14 pessoas ficaram em poder dos presos. O Ministério Público e a juíza da Vara de Execuções Criminais aqui de Taubaté tentam negociar o fim da rebelião com os detentos, mas ainda não há uma previsão para que isso aconteça. O motim ele começou ontem por volta das 2h30 da tarde, depois que detentos colocaram fogo em colchões e também destruíram grades e parte da parede da estrutura aqui da penitenciária. Olha só, esse é mais um presídio com problemas de superlotação. A capacidade é para 840 detentos, mas hoje a penitenciária abriga quase o dobro, 1.520 presos. Renata. Bruno, vamos torcer para que vidas sejam preservadas aí no desfecho dessa rebelião. Obrigada pela tua participação. Agora vejam só que estatística tristíssima. Em 2017 foram registradas 63.880 mortes violentas no Brasil. São mais que 7 por hora. E pela primeira vez a taxa superou as 30 mortes por 100 mil habitantes. Todos os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública podem ser vistos lá na nossa página na internet. Agora, no Rio de Janeiro, pacientes não conseguem vagas em unidades de terapia intensiva. E o resultado disso a gente vê agora na reportagem da Larissa Schmidt. Ele precisa desse tratamento urgentemente, senão vou acabar perdendo meu marido. Ele fez tudo e não conseguiu uma vaga, fica lá naquela cama do jeito que ele tá. Isso não é digno de ninguém, não. Eu quero a vaga do meu pai. A família tem em mãos 2 ordens judiciais para transferência que não foram cumpridas. Seu Jesuíno, de 67 anos, foi internado há quase um mês no Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, em Irajá, na zona norte do Rio. O quadro, câncer na medula e a necessidade de remoção urgente para um hospital especializado. O Rio enfrenta uma das mais graves crises da saúde. Esse é o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência na zona norte do Rio. Parte do prédio virou uma unidade fantasma. Uma enfermaria preparada para receber pacientes, mas completamente vazia. No centro de terapia intensiva também sobra vaga. Os funcionários denunciam. Temos um CTI adulto com 18 leitos e 9 desses 18 leitos estão vazios. Cirurgias que eram eletivas, não faz mais. Para se ter uma ideia da falta de leitos no estado, a Defensoria Pública do Rio analisou os pedidos de transferência feitos no plantão judiciário em março. 1, 2, 3, 4 camas e os colchões para cima, sem uso. No centro de terapia intensiva também sobra vaga. Os funcionários denunciam. Dos 117 pedidos analisados, a maioria é para o município do Rio, de gente que já esperava até 3 dias por uma vaga. 32 pacientes não conseguiram a transferência, mesmo com a liminar. Desses, 17 morreram, é mais da metade. 27 pacientes foram transferidos até 24 horas depois de entrar com a ação. Desses, 13 morreram. 29 pacientes foram transferidos depois de 24 horas que foram à justiça. 10 deles morreram. Nós temos um dado de falecimento de 14 pessoas por dia por falta de leito de CTI, UTI no Rio de Janeiro. Esse número em 2011 era de 6 pessoas. São pessoas que ficam entubadas dentro de uma UPA aguardando um leito. Entrar na justiça e conseguir até mesmo várias liminares não é garantia de que o paciente vai ser transferido de hospital ou receber tratamento especializado. Aqui na UPA do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio, tem paciente internado há 17 dias e com 9 ordens judiciais exigindo a transferência. Mas a família continua à espera, sem certeza de nada. Seu Pedro tem insuficiência cardíaca e precisa de um marca-passo. Normalmente fica ruim de respirar e é uma situação já de desespero total. Já teve um hospital que falou que não tinha marca-passo, estava em falta o marca-passo, entendeu? Agora, no momento, é a vaga que ele precisa de um leito para ficar pós-cirúrgico que também não tem. Eles estão esperando o coração dele parar de vez? Sabe o que eu tenho para contar para vocês? Que o seu Jesuíno, que a gente viu ali no começo da reportagem, não resistiu e morreu no fim da manhã.
Segundo a direção do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, o quadro dele era instável e ele não pôde ser transferido. A organização social Viva Rio, que administra o Hospital Ronaldo Gazola, afirma que os leitos estão fechados porque a prefeitura atrasou os pagamentos. E a prefeitura disse que vai repassar uma parte dos atrasados, mas que não vai conseguir pagar tudo o que deve. Então, pouca coisa vai mudar. Na Argentina, depois de quase 15 horas de debate, o Senado rejeitou hoje de madrugada o projeto de lei para legalizar o aborto no país. O assunto dividiu profundamente os argentinos. Com gritos e fogos de artifício, o grupo dos Celestes comemorou o resultado da votação. Uma ativista contra o aborto explicou que estavam festejando as duas vidas, a da mãe e a da criança que não nasceu ainda. As discussões no Senado terminaram pouco antes das 3 da madrugada. A senadora Norma Durango, a favor do projeto, argumentou que a lei não obriga nem recomenda a ninguém abortar. Para ela, sem uma lei, se contribui para a clandestinidade. O senador Júlio Cubos, que é contra a legalização, disse que qualquer alternativa para este debate não vai agradar a todos e vai causar algum tipo de perda para o outro lado. O projeto de lei que legalizaria o aborto até a 14ª semana de gravidez foi aprovado na Câmara em julho, mas foi derrotado no Senado por 38 votos contra, 31 a favor e 2 abstenções. O grupo que defende a legalização do aborto, identificado pela cor verde, protestou contra o resultado. Algumas pessoas entraram em confronto com a polícia e o centro de Buenos Aires virou um caos. Pelo menos 7 pessoas foram presas. O debate mobiliza os argentinos há meses. A forte presença da Igreja Católica influenciou o debate. Os contrários ao aborto defendem que a vida começa na concepção. Os favoráveis lutam pelo direito de a mulher decidir e contra a clandestinidade. A ativista pela legalização diz que continuarão lutando pelo aborto legal, seguro e gratuito. O tema não pode voltar à pauta de votação neste ano parlamentar. Mas, apesar de ser contra o aborto, o presidente Maurício Macri pretende enviar ao Congresso ainda este mês um projeto de reforma do Código Penal. O aborto continuaria sendo crime, mas sem a pena de prisão, que hoje vai de 1 a 3 anos. Aqui no Brasil, a gente lembra, o Supremo Tribunal Federal concluiu na segunda-feira agora as sessões de audiência pública sobre o assunto. O debate foi motivado por uma ação do PSOL que pede que o aborto feito até 12 semanas de gestação não seja considerado crime. A relatora do caso é a ministra Rosa Weber. Não há data ainda para que a ação seja julgada pelo Supremo. A pena para o aborto aqui no Brasil é de 3 anos de prisão e ele só é permitido em casos de estupro, de risco de vida para a mãe e anencefalia do feto. A Lava Jato devolveu para a Petrobras mais de R$1 bilhão, o maior valor até agora. A reportagem é da Dulcineia Novaes, de Curitiba. Os mais de R$1 bilhão anunciados hoje são resultado de acordos de colaboração feitos pela Justiça com pessoas e empresas. O documento de restituição foi entregue ao presidente da Petrobras, Ivan Monteiro. O valor restituído, 87 milhões, são do engenheiro e delator Isvis Kornik, condenado na Lava Jato por intermediar propinas em contratos com a Petrobras. 687 milhões são do acordo de leniência da empresa Kepel-Fels, que era representada no Brasil por Isvis Kornik. A empresa é acusada de pagar propina em contratos de navio-sonda para a exploração do pré-sal. É uma restituição que se faz para a vítima. Nós não temos autoridade legal para restringir o uso desse dinheiro. Agora, a recomendação que nós deixamos, e vem sendo seguida pela Petrobras, é que ela estabeleça mecanismos de integridade efetivos e que ela estimule o controle social. Desde 2015, já foram devolvidos aos cofres da Petrobras R$2,5 bilhões em 12 operações de devolução. Dinheiro que equivale a 20% do valor total de mais de R$12 bilhões que a Lava Jato irá devolver à estatal. Segundo a Petrobras, os valores restituídos vão para o Caixa Geral da empresa e não têm um destino específico.
40% do que foi apurado em nosso balanço, o balanço de 2014, a Petrobras registrou 6,2 bilhões de reais apenas como pagamento de propina, que foi apurado em nosso balanço com desvios desencadeados pelos fatos apurados na Operação Lava Jato. Retornar aos cofres da Petrobras. É um valor muito significativo. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula para que ele seja solto até que o STJ julgue o recurso contra a condenação em segunda instância. A gente vai ao vivo até Brasília, porque o repórter Marcelo Cosme tem todas as informações. Marcelo, boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Olha só, essa decisão da 5ª turma aqui do Superior Tribunal de Justiça foi tomada no dia 2 e é para negar essa tutela provisória. O que é isso? Vamos traduzir para quem está em casa. A defesa do ex-presidente Lula queria que ele fosse solto até que o Supremo ou o STJ analisasse um recurso contra a pena de 12 anos e 1 mês de prisão, no caso do triplex do Guarujá. Mas esse recurso ainda não chegou aqui em Brasília, nem no STJ, onde eu estou, ou no Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, nem tem data para ser julgado e aí então acabou sendo negado. A gente sabe também que no dia 11 de junho, o ministro Félix Fischer, que é o relator da Lava Jato aqui nesse tribunal, já tinha negado individualmente soltar o ex-presidente Lula em um pedido igual. Mas agora a diferença é que essa decisão foi tomada de forma coletiva por 5 ministros. A defesa do ex-presidente Lula alega que o processo tem várias irregularidades, por isso pede a suspensão da pena até que seja julgado o recurso no STJ ou no Supremo. Nós entramos em contato com a defesa do ex-presidente Lula sobre essa negativa aqui do STJ, mas ainda não tivemos resposta. Renata. Marcelo Cosme falando ao vivo de Brasília. Obrigada pelas tuas informações. O ministro Dias Toffoli foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos. A eleição foi protocolar porque o tribunal adota um sistema de rodízio em que o ministro mais antigo que ainda não presidiu a corte é escolhido. Toffoli recebeu 10 votos favoráveis e 1 contrário, o dele próprio. É comum que o ministro que assumirá a presidência vote em seu vice. Também na sessão de ontem, o ministro Luiz Fux foi eleito vice-presidente. Os dois assumem os cargos no dia 13 de setembro. Já me sentei aqui rapidinho, porque agora a gente vai falar de previsão do tempo com o nosso Thiago Scheuer, que já está aqui. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Bem-vinda de volta, Obrigada. Né? Boa tarde para você e para você em casa também. A boa notícia é que de ontem para hoje choveu em lugares que estavam secos. Isso, choveu, Renata. Mesmo que pouco, já é um alívio, né? Essa chuva aí, em alguns lugares aí do meio do Brasil acabou, então, chovendo pouco. Aliviou a secura que durava meses. E quem levou essa chuva foi aquela imensa frente fria que a gente falou ontem. Ela atravessou o país. E ela começou a viagem no sul ontem e também, né, deixou molhados aqui o centro-oeste, parte da região, e também o sudeste, né? Em Goiânia, Catalão, que fica em Goiás, Brasília, Paracatu, em Minas. Nessas cidades aqui, teve chuva, quebrou a seca que durava desde maio. E agora à tarde ainda pode chover nesses lugares, só que em pontos mais isolados, você vê aqui, ó, respingando em azul, boa parte de Minas essa chuva, para São Paulo também, no sul do Brasil também, e claro, aquela chuva de sempre aqui entre o Maranhão e também lá o Acre. Agora em Porto Alegre, né, hoje à tarde, vai ter chuva com frio, 16 graus. São Paulo, pancadas isoladas, viu, 24. Aracaju com 29, Rio tem algumas pancadas até mais fortes, 30 graus, e em Goiânia, 31, mesma situação de chuva, Renata. Vi que o mapa estava bem azulzinho. Agora, tem tempo firme também? Tem tempo firme também, onde estava mais branco ali, né? E no nosso mapa tem amarelo também. Você vê aqui aquele tempo bom para colocar a roupa no varal, para você passear no parque, curtir a tarde aqui, ó, no oeste do Rio Grande do Sul, passa por boa parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sobe pelo centro-oeste, vai até Rondônia e invade também o Nordeste. Em Fortaleza vai da praia, viu? 31 graus agora à tarde. Em Palmas, mais uma tarde de calorão com 38. Vitória, Cuiabá e Curitiba, aí sim tempo firmeza também. Destaque para o frio lá em Curitiba, 20 graus. Falando em frio, uma notícia triste, viu? Nas últimas semanas, quase 200 pinguins apareceram mortos em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. A ONG Amigos do Mar disse que essas aves vieram da Argentina e do Chile, procurando alimentos e águas mais quentes, só que elas acabam morrendo de frio por causa da perda de peso, Renata. Puxa vida, essa é uma imagem que sempre dá dó na gente, com né? certeza. Agora, lá no sul, esse frio vai continuar? Vai continuar e tem uma notícia aqui para você, viu? Entre hoje à noite e amanhã de manhã,
Lê isso aqui comigo. Risco de neve lá para o sul do Brasil. Claro que nas serras, né, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Vê só as mínimas para amanhã cedo. São José dos Ausentes, -3, 3 negativos. Urupema, básicos, 4 negativos amanhã cedo. Meu Deus! Encara isso, Renata? Eu não, é melhor separar o cobertor e o casaco, Com pessoal certeza, de lá, né? morando aqui no Sudeste ou lá ou em Mato Grosso do Sul vai esfriar mesmo. Obrigada. Amanhã a gente se vê de novo. Amanhã a gente se vê. Até mais. amanhã. Valeu, gente. Em Minas Gerais, foi assinado o termo do acordo que prevê as ações de recuperação dos estragos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Só que esse acordo não agradou a todos. Você vai ver na reportagem da Liliana Junger. Nesta sede, os atingidos pela tragédia em Mariana se reúnem para discutir os problemas causados pelo rompimento da barragem. E estes moradores estão inconformados com o novo termo homologado pela Justiça. Já veio pronto o processo, então veio só para a gente conhecer. Mais uma vez, nós não tivemos participação como atingido. Depois de quase 3 anos do rompimento da barragem de Fundão, a Justiça Federal homologou ontem o termo de ajustamento de conduta entre as mineradoras Samarco, Vale e BHP, Ministério Público, Governos Federal, de Minas, do Espírito Santo e Defensoria Pública. E só agora, com esse termo, os moradores vão poder participar das decisões nas ações para recuperar os estragos causados pela lama de rejeito. De acordo com o novo termo, 3 representantes dos atingidos vão fazer parte do comitê, que tem 14 representantes do poder público. E 2 moradores passam a participar do Conselho da Fundação Renova, que é a responsável pelas ações. Até agora, o conselho era formado por 6 representantes das mineradoras. A gente vai participar como minoria absoluta mesmo. O novo TAC definiu ainda que as empresas devem dar como garantia à Justiça o valor de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Um tipo de cheque calção até que sejam cumpridas as medidas de recuperação e as indenizações que não foram pagas até hoje. Com isso, foi extinto outro termo, assinado há 2 anos, no valor de 20 bilhões. E foi suspensa uma ação civil pública que bloqueava das empresas 155 bilhões de reais. Eu vou para um lugar onde a minha voz não vai ser ouvida. O que adianta? O Ministério Público Federal, que coordenou as negociações, disse que o acordo levou em conta as demandas dos atingidos. Que Brasil você quer para o futuro? A primeira mensagem de hoje é do trio Rafaela, Lívia e Micaele, da cidade de Cristina, Minas Gerais. Meu nome é Rafaela, Lívia, Micaele. Somos da cidade de Cristina, Minas Gerais. E o Brasil que a gente quer é um Brasil onde as pessoas respeitem o meio ambiente, plantem mais árvores e andem mais de bicicleta. Emídio, falo de Quintana, São Paulo. O Brasil que eu quero para o país é o Brasil onde cada eleitor aprenda a votar. E a eleição é para isso. A cada 4 anos você tem o poder de escolha. Sou Arenilson Costa, agricultor familiar. Falo do Lago do Coqueiro, Olinda Nova do Maranhão. E o que eu quero do Brasil é uma justa distribuição de terra, com assistência técnica, mais financiamento e menos burocracia. Somos responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Eu sou Rogério Gonzaga, de Boa Vista, na Paraíba. Eu sou Sabrina Calvocante, de Boa Vista, Paraíba. E o Brasil que a gente quer é bem simples, onde que as pessoas se respeitem mais, se amem mais, porque só assim nós poderemos escolher pessoas que nos representarão muito bem na política. Com mais saúde, educação e emprego. Silvio Gonçalves Lemes, Edéia Goiás. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil livre da corrupção, da roubalheira e das falcatruas promovidas por nossos homens públicos, para que enfim um dia possa eu dizer ao mundo inteiro: sou brasileiro com muito orgulho. Ô, seu Silvio, é o que todos nós queremos, né? Ter orgulho do nosso país. Mande pra gente também qual é o Brasil que você quer. E aí, para se inspirar, os depoimentos que já foram ao ar estão lá no Globoplay, no nosso site e no g1.com.br/Brasil que eu quero.
As Nações Unidas advertiram para consequências devastadoras se os ataques entre Israel e o grupo militante Hamas não forem controlados na fronteira com a faixa de Gaza. Em 24 horas, 180 foguetes foram lançados de Gaza pelo Hamas e Israel bombardeou 150 alvos. Você vai ver na reportagem do correspondente Felipe Santana. Hoje de manhã, os palestinos enterraram seus mortos. Uma mulher grávida e sua filha de 18 meses e um militante do Hamas, que controla a faixa de Gaza. Israel fez bombardeios aéreos na faixa de Gaza depois que o grupo Hamas fez 180 ataques contra Israel. Foram lançados morteiros e foguetes Qassam, de fabricação caseira, e mísseis do tipo Grad, de fabricação soviética. Israel, com o sistema antimísseis Domo de Ferro, interceptou 30. A maioria dos outros caiu em campos abertos, sem causar dano. Mas alguns atingiram carros, fábricas e um playground. Onze civis ficaram feridos. Esse morador do sul de Israel disse que ninguém dormiu durante a noite por causa das sirenes e alertas na área. Você não consegue dormir a noite toda. Já mandei minha filha para o norte e meu filho para a região central de Israel. Os palestinos dizem que os ataques com foguetes foram um contra-ataque. As forças israelenses mataram 2 militantes do Hamas na terça-feira. O Hamas diz que eles participavam de um exercício militar em Gaza e considerou a morte dos militantes um ato criminoso. O exército israelense diz que foi tudo um mal-entendido, que ouviu os disparos e achou que estava sendo atacado. De ontem para hoje, Israel bombardeou mais de 150 pontos da faixa de Gaza, mas não informou o tipo de armamento usado nos ataques. Esse morador da faixa de Gaza diz que eles vão viver assim até o fim do mundo, que eles estão certos e os israelenses estão errados e que o conflito entre o certo e o errado vai continuar. Esse porta-voz do Hamas disse que a ocupação israelense é responsável pela escalada da violência, porque não respeita o acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito e as Nações Unidas. Israel diz que quem não respeitou o acordo foram os palestinos. As Forças Armadas israelenses dizem que os ataques não vão parar. Considera, inclusive, esvaziar uma faixa de 4 quilômetros do seu território na fronteira com Gaza, onde há diversas comunidades israelenses. Essa moradora diz que a situação é insustentável, principalmente para as crianças. A seguir, bombardeios atingem um ônibus com crianças no Iêmen. Vetado o perdão das multas aplicadas a caminhoneiros durante a greve de maio. E o STF aprova reajuste de salário de ministros para o ano que vem. Já, já. O presidente Michel Temer sancionou a medida provisória que instituiu preços mínimos para o frete, mas vetou a anistia a multas aplicadas durante a greve dos caminhoneiros. A medida provisória foi publicada pelo governo em maio como parte do acordo para encerrar a paralisação que por 11 dias bloqueou estradas e causou uma crise de abastecimento, todo mundo se lembra bem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal incluíram no orçamento federal do ano que vem uma proposta de reajuste de mais de 16% no salário deles. A reportagem é da Flávia Alvarenga. Os ministros aprovaram o orçamento do Supremo para 2019 e incluíram aumento de salário de 16,38%. Votaram a favor do aumento os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Votaram contra Celso de Mello, Rosa Weber, Edson Fachin e a presidente Carmen Lúcia, que hoje, sem citar diretamente o reajuste, comentou a decisão. Eu não queria estar do lado dos vencedores. O que venceram e como venceram não era o que eu queria mesmo e não acho, continuo não convencida de que era o melhor para o Brasil. A proposta de orçamento do Supremo para o ano que vem é de 741 milhões de reais e ainda precisa passar pelo Congresso. O aumento dos salários vai custar 2 milhões e 800 mil reais em 2019. O Supremo alega que o reajuste não vai gerar impacto no orçamento total, porque vai remanejar despesas. O dinheiro vai sair cortado, é o chamado abate-teto. Então, quando o salário do Supremo sobe, o abate-teto também sobe.
Na Justiça Estadual e no Ministério Público, o impacto não é automático, mas o entendimento consolidado do Judiciário e de outras leis asseguram a eles aumento quando o STF tem salários reajustados. Esse especialista em contas públicas explica que o aumento de salários deve provocar também reajustes nos salários do Legislativo e Executivo. O ministro do Supremo não vai poder ficar ganhando mais do que o presidente da República, que os deputados, que os senadores, então isso pode ter um efeito cascata, inclusive dentro dos outros poderes. Em 2016, o Senado fez um levantamento do reflexo desse índice de reajuste nos gastos com pessoal. Numa nota técnica, informou que o impacto do reajuste na União seria de mais de 1,217 bilhão de reais. Nos estados, quase 2,630 bilhões de reais. O impacto global poderia passar de 3,847 bilhões de reais. Esse outro especialista em contas públicas faz um alerta. O reajuste também vai ter um impacto forte na Previdência. O impacto da Previdência é imediato. Para quem entrou até uma certa data recente, a mesma coisa que for dado para o ativo terá de ser dada para o inativo. Então, é instantâneo. Isso certamente vai piorar na Previdência do setor público uma situação que já era muito difícil. Eu tenho mostrado isso. Temos o maior déficit previdenciário da história, que vai aumentar ainda mais por conta desse tipo de decisão. 43 pessoas morreram num bombardeio no Iêmen. Segundo o governo do Iêmen, a coalizão saudita fez o bombardeio que atingiu um mercado e um ônibus que transportava crianças. 29 dos mortos têm menos de 15 anos. A aliança saudita com militantes sunitas luta no Iêmen contra os rebeldes Houthis, que são aliados do Irã. Os sauditas acusaram os Houthis de usarem crianças como escudo humano e disseram que o bombardeio ocorreu de acordo com as leis humanitárias internacionais. A seguir, um projeto que une arte, esporte e educação muda a vida de crianças em Natal. A gente volta já. Um projeto apoiado pelo Criança Esperança em Natal está ajudando crianças e adolescentes a terem um futuro melhor. Sabe como? Através das artes, do esporte e da educação em sala de aula. Eu me vejo nessas crianças. Eu cresci no projeto, nunca imaginei que eu fosse conhecer um ídolo perto. Meus ídolos que eu acompanhava no judô e eu fiz parte da seleção brasileira ao lado deles. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer ou se um dia vai acontecer. Aqui eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Espero que eles possam se interessar pelas modalidades ou pelo estudo, né? Porque não faz só atleta, né? Faz cidadão também, né? Então, acho que esse projeto aqui está muito bacana. Eu acho que vai poder ajudar muitos jovens aqui, muitas crianças. É muito legal porque tem educação física, tem artes. Por isso que eu gosto daqui ainda. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2018 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2018 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2018 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Criança Esperança é um projeto da Globo em parceria com a Unesco. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não tem dedução fiscal. O Jornal Hoje termina aqui. Você vai ter outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e amanhã a gente se encontra aqui novamente. Tchau, pessoal.